Boa tarde, amigos. Estamos aqui de volta e esta semana está rica em novas inconveniências a serem comentadas aqui. Eu acho a coisa mais notável é que em todo este episódio, vamos dizer, do dinheiro das Farc, que teria sido passado ao PT para a campanha de 2002, até agora a única coisa que se investigou foi quem foi o agente que passou a informação para a revista Veja. Exatamente como no famoso caso do Duda Mendonça, só quem foi punido foram os investigadores, que foram, né, mandados, sei lá, para Belém do Pará, no interior do Amazonas, etc, etc. O PT nunca foi investigado, nunca foi punido e dificilmente será, pois não existem instituições com força e independência suficiente para enfrentar esta máquina descomunal construída ao longo de 40 anos, certo? Com a ajuda e a complacência daqueles que nominalmente seriam os seus adversários. Porque o PT soube explorar tão bem esta coisa da vitimização que qualquer candidato petista que venha da classe pobre, depois que ele chega a deputado, senador, governador de estado, se enche de dinheiro, ele ainda continua sendo o coitadinho e todo mundo tem que passar a mão na cabeça dele. A Emiliana Benedito da Silva, do alto da sua cátedra de governador de estado, ela dizia que ela era uma mulher negra e favelada. Era mentira, ela era negra ainda, sim, certamente. O cargo não muda a cor das pessoas, mas muda muito o seu estatuto social. Ela não era favelada de maneira alguma, não era um pobre coitado, ao contrário, era uma autoridade. E explorar essa condição dupla, na qual o sujeito é ao mesmo tempo a autoridade capaz de intimidar o cidadão e é o pobrezinho merecedor da pena e do perdão, né? Perdão automático por tudo que ele faça, isso aí, vamos dizer, é de uma crueldade psíquica, é de um maquiavelismo psíquico absolutamente notável. E a carreira de muitos desses políticos, não só do PT, da esquerda em geral, é baseada sobretudo nesse jogo, em que ao mesmo tempo ele faz você se sentir culpado pelas dificuldades que ele teve na infância, as quais eu, aliás, também tive, mas ninguém aqui foi culpado, e nem o PT foi culpado, foi uma coincidência, mas eles fazem você se sentir culpado pelas dificuldades que eles tiveram na infância e ao mesmo tempo fazem você sentir medo da autoridade que eles exercem agora e andam sempre com um porrete ameaçador, como esta semana o seu Aloysio Mercadante andou brandindo contra o deputado Fraga, Alberto Fraga. Quer dizer, o que o Alberto Fraga fez foi avisar que tinha certos documentos oficiais da ABIN que revelariam esta conexão financeira PT-FARC. Isso foi o grande crime do deputado Alberto Fraga. Então, no Brasil, você denunciar um crime, o que acontece? O crime não vai ser investigado, é você que vai ser investigado e punido. E eu não tenho dúvida de que o encaminhamento das coisas será assim. Por que é assim? Porque o PT, ele se construiu como um Estado acima do Estado. Ele é um partido revolucionário, partido gramsciano. Quem não estudou as obras de Antônio Gramsci jamais vai entender o que é o PT. O PT é um partido revolucionário construído para operar a transição indolor para o socialismo e, para fazer isso, é necessário que primeiro ele esteja dentro do Estado, ocupe todos os espaços possíveis dentro do Estado, mas jamais cedendo à tentação de se submeter às mesmas leis e às mesmas normas éticas que ele cobra dos outros. Isso quer dizer que as leis e as normas passam a ser, vamos dizer, uma simples algema com a qual o PT ata as mãos de seus adversários, mas às quais ele jamais se submete. Então, inclusive este episódio do dinheiro das Farc, eu acho muito estranho que só agora se tenha levantado a lebre da conexão PT-FARC porque apareceu uma história de 5 milhões de dólares que teriam sido passados por baixo do pano. Eu acho que antes disso o PT já havia cometido crimes infinitamente maiores. Tá certo? Inclusive, um estelionato eleitoral monstruoso que enganou o país inteiro, dizendo que não tinha nenhuma conexão com as Farc, e tem essa conexão desde o começo da década de 90, quando foi fundado o Foro de São Paulo. Ora, na página do PT na internet ainda está publicada esta declaração, né? A verdade sobre a Colômbia, as Farc e o PT. Onde diz o seguinte: junto com o PT, o Partido dos Trabalhadores não tem vínculo algum com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC.
junto com uma centena de partidos e movimentos de esquerda da América Latina, entre os quais o PT, o PSB, o PPS e o PDT brasileiro, as Farc fazem parte do Foro de São Paulo. No Foro convivem organizações de perfil político e ideológico bastante distinto. O Partido Socialista Chileno, do presidente Ricardo Lagos, por exemplo, participou de algumas reuniões. Todas essas organizações não estão unidas por nenhum laço orgânico, pois o foro é justamente um foro de debate e não uma estrutura de coordenação política internacional. Isso aqui é uma fraude, é um estelionato monstruoso, porque basta confrontar este documento com as atas do foro e você verá que as atas são constituídas, em 80% ou 90% delas são constituídas de resoluções assinadas pelos participantes da Assembleia. É um foro de debate que sempre termina com uma resolução unânime. Resolução é uma ordem, é uma instrução aos partidos membros e não apenas a ata de um debate. Debate é um simples confronto de ideias, do qual não tem que sair resolução nenhuma. Resolução é uma decisão prática que tem que ser executada, como, por exemplo, a de apoiar na eleição presidencial, ou a de condenar o governo da Colômbia como terrorista de Estado, porque ele combate as pobrezinhas das Farc, e assim por diante. Quer dizer, essas resoluções compõem exatamente, literalmente, uma estrutura de coordenação política internacional, que é o que este partido fraudulento diz que o Foro de São Paulo não é. Quer dizer, se não é, então por que ele não publica no próprio site as atas do Foro de São Paulo? Essas atas chegaram até a ser escondidas. Durante mais de um ano, o site do Foro ficou fora do ar. Quando eu comecei a usar material de lá e citá-lo nos meus artigos no Globo, o site do Foro de São Paulo desapareceu, forosaopaulo.org, desapareceu do ar durante um ano e depois voltou bastante expurgado, quer dizer, está lá só uma parte do material hoje. Felizmente nós havíamos copiado já uma boa parte e publicamos aí no www.mídiasemmascara.org. Se não fosse isto aqui, se não fosse esta nossa iniciativa, os documentos do foro estariam desaparecidos. Agora, o mais curioso é que o site do Foro São Paulo, quando você rastreia, né, pelo número IP, etc., já sabem quem são os responsáveis. É seu José Genuíno e seu Luiz Inácio Lula da Silva. Esses são os donos do site do Foro São Paulo, né? Então, quer dizer que a participação deles no foro é profunda, eles sabem exatamente do que se trata no foro e estão aqui mentindo para a população. Se este assunto, Foro de São Paulo, tivesse sido discutido nas eleições de 2002, o senhor Lula não se elegeria nem vereador. Como isto foi escondido, então foi possível vender à população aquele mito de que Lula mudou, Lula agora é bonzinho, Lula é conservador, etc, etc, etc. E todo mundo caiu nisso. Isso é um estelionato. Se isso for investigado a fundo, aí você tem elementos não só para fazer o impeachment do senhor Lula, mas para fechar o Partido dos Trabalhadores como organização fraudulenta. Então, e olha, esta não foi, vamos dizer, a única ocultação. Quer dizer, as 6 testemunhas do processo Celso Daniel que foram mortas, tá certo? Ainda não se sabe quem matou, parece que morreu tudo por coincidência, combinaram de morrer assim, a poucos dias de distância, só, né, para boicotar o processo, né? Então, esse partido vem usando desse procedimento de ocultação aí faz muito tempo. Muito bem, e hoje vou deixar vocês a maior parte do programa aqui com o nosso guru, José Munir, porque ainda estou me recuperando de uma gripe terrível e não estou em condição de ficar aqui muito tempo. Mas se tiver ainda alguma pergunta da semana passada, vamos embora. Aqui para você, né, Olavo? Através da internet, o João Alberto mandou a sua pergunta. Caro professor Olavo, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre um assunto que, na minha opinião, mereceria até um programa especial. Como é que uma ideologia tão macabra quanto o marxismo pode estar associada no imaginário popular, ao menos no brasileiro, à ideia de justiça, luta pela liberdade, ética e moralidade? Como foi possível incutir no subconsciente das pessoas de forma tão profunda e errada essa associação? Houve contribuição do vocabulário politicamente correto nesse processo? Como é que a esquerda conseguiu, por outro lado, vincular à direita a ideia de corrupção, violência e crueldade? Como é que, quando se quer criticar qualquer político, basta dizer que ele é ou tornou-se direitista? Bom, isso aí, para explicar isso aí seria longo e você tem razão em dizer que isso merece só um programa, mas
merece um programa integral só para isso. Mas, para começar uma explicação, há um fator que não pode nunca ser esquecido, que é que jamais houve no mundo uma organização como a KGB. A KGB chegou a ter 500 mil funcionários dentro da União Soviética e mais de 5 milhões de colaboradores informais espalhados aí pelo mundo. Nunca houve uma organização desse tamanho. E todo este negócio da propaganda comunista no Ocidente, tanto a propaganda explícita quanto a propaganda velada, tudo isso veio da KGB. E a KGB tinha verbas ilimitadas, quer dizer, é impossível calcular o total, vamos dizer, do orçamento da KGB. Nunca nenhuma organização pró-capitalista ou cristã e tal teve, vamos dizer, 1/1000 desses recursos no mundo. Então foi uma coisa assim, um ataque maciço. Tá certo? Quando a gente rastreia isso, a gente vê que a penetração da KGB na mídia do Ocidente foi monstruosa. Por exemplo, o escritor Vladimir Bukovsky, que foi o primeiro a fazer pesquisa nos arquivos de Moscou, ele descobriu simplesmente que toda a imprensa social-democrática, a imprensa da esquerda light da Europa, toda ela era subsidiada pela KGB. Quer dizer, a KGB tinha os jornais comunistas e ainda tinha os jornais da esquerda light, que de vez em quando faziam de conta que estavam contra, né? Fingiam que estavam contra a União Soviética só para poder apoiá-la nos momentos decisivos. Né? Eles não pensem que a propaganda ostensiva é tudo. Muito melhor do que a propaganda ostensiva, até às vezes você pagar para um sujeito se fazer, até de seu inimigo, não o inimigo ostensivo, mas o inimigo brando, tipo Tucano, em cima do muro. O sujeito fica em cima do muro durante 30, 40 anos e quando chega um momento decisivo em que é preciso um apoio, vamos dizer, público à política comunista, aquele sujeito é mobilizado. Isso aconteceu, por exemplo, houve um juiz da Suprema Corte americana, esqueci o nome do sujeito, Frankfurter, Felix Frankfurter. Ele nunca foi comunista, não era nem esquerdista, era um sujeito tucano mesmo, em cima do liberal-democrata, social-democrata. E o Frankfurter era casado com uma mulher que era meio de miolo mole. Então os comunistas vamos dizer, cercaram a mulher do sujeito e a chantagearam durante a vida inteira. E nos momentos decisivos em que precisava legitimar alguma posição comunista, com o pronunciamento de um homem respeitado, tido como apolítico, eles acionavam o Felix Frankfurter. Isto apareceu depois que se abriu os arquivos de Moscou. Para você ter também ideia de até que ponto eles controlavam a vida das pessoas, havia na Europa um escritor famoso que era chamado André Gide. André Gide era homossexual e depois que se abriu os arquivos de Moscou, se viu a lista dos moleques que saíram com ele, uma boa parte foi plantada lá pela KGB para chantagear o homem. Só que no caso do André Gide não funcionou, ele nunca aceitou ser chantageado, era um homem, o André Gide era meio maluco, mas era honesto, então a chantagem não funcionou. Em outros casos, o próprio escritor americano Sinclair Lewis, eles chegaram a tramar o casamento do Sinclair Lewis, botaram uma mulher da KGB para casar com o sujeito. Então, quer dizer, a penetração desta entidade no Ocidente é uma coisa monstruosa, descomunal. Como aqui mesmo no Brasil, aqui foi a KGB que montou a operação que levou a nossa mídia a acreditar que os Estados Unidos, a CIA, armou o golpe de 64. A CIA e o FBI forjaram uma série de cartas, espalharam para a mídia em abril de 64 e todo mundo acreditou. Até hoje isso aí circula como se fosse coisa líquida e certa. Mesmo depois que o autor da operação, que foi o agente tcheco Vladislav Bitman, confessou que foi ele e a equipe dele que fizeram tudo. Quer dizer, não adianta o criminoso confessar, né? O outro continua acusado. Né? Isso é um caso estranho, isso aí só a propaganda esquerdista que consegue esses feitos. Nunca houve nenhuma organização no mundo capaz de enfrentar um negócio desse. Você pensa que a CIA pode, vamos dizer, CIA tem algo a enfrentar, tem condição para enfrentar a KGB? A CIA é apenas um dos inumeráveis serviços secretos que tem nos Estados Unidos, tá certo? E os recursos dela, vamos dizer, comparar a KGB é a mesma coisa que você comparar, sei lá, um posto de gasolina com a Arábia Saudita, não tem proporção. Né? Se você juntar os movimentos anticomunistas que houve no Ocidente, foram sempre movimentos pequenos, isolados, separados uns dos outros. Nunca houve uma coordenação como a KGB, como existe ainda, porque você não pensa que isso aí acabou. Depois se desmantelou a União Soviética, não se demitiu um office boy.
da KGB. Estão todos lá com todo o dinheiro que tinha antes. Todo o dinheiro não, porque uma boa parte do dinheiro da KGB veio para o Ocidente sob a forma de firmas, de uma operação de lavagem de dinheiro da história. Tem muitas multinacionais que estão operando no mundo e que são, vamos dizer, a mão da KGB que está lá e ninguém sabe. Eu lhes recomendo sobre isso o livro do Vladimir Bukovsky, Julgamento em Moscou. Isso, além dos livros que eu já mencionei aqui, do Harvey Clare, que são os Annals of Communism, da Universidade de Yale. Mas a documentação sobre isso é muito, e o conhecimento que tem disso no Brasil é zero. Então as pessoas estão julgando a coisa totalmente sem perspectiva. Tem gente no Brasil que, se você fala de propaganda comunista, de presença da KGB, o sujeito ri. Mas aquele riso do caipira, que ele não sabe como uma coisa existe, então, está falando que tinha propaganda comunista aqui, quer. Eles são os palhaços, desconhecem o assunto na sua totalidade. Saiu até uma tese, né, de um sujeito, eu não lembro o primeiro nome, mas o sobrenome era significativo, chamava-se Pato, não sei o que, doutor, não sei o que, Pato. Né? E ele publicou uma tese que chamava Em Guarda contra o Perigo Vermelho. Então ele estudava o movimento anticomunista no Brasil, nos anos 30, 40, 50. Né? E estudava todo o movimento anticomunista, fazendo abstração do movimento comunista. Então só dizia o que a propaganda anticomunista afirmava. E nunca dizia se aquilo é verdade ou não. Quando você vai conferir hoje, você vê que tudo o que os caras diziam, mesmo as coisas que pareciam mais malucas, hoje tem uma prova de que era verdade. Então eu preciso confessar, como até a escritora americana Susan Sontag, que sempre foi esquerdista pra caramba, foi uma espécie de Jane Fonda da literatura, ela, uns anos atrás, eu acho que a Susan Sontag morreu outro dia, né? Morreu recentemente, mas assim, né? uns 2 ou 3 anos antes de morrer, ela fez uma confissão. Ela disse, olha, quem, durante todas essas décadas, lesse somente a revista Seleções, conheceria melhor a realidade do comunismo do que aquele que lesse os livros e os jornais que nós fazíamos. Porque as Seleções diziam a verdade, nós não. Isso é a verdade. Continuando aqui, eu vou registrar aqui a participação da Ione do Centro Cívico. Vi algumas reportagens sobre a ligação do PT com as Farc e acho que, se realmente for verdade essa informação, tudo em torno de nós torna-se assustador. A população tem que tomar conhecimento deste assunto. Eu não perdi. Ela comentando só sobre a ligação do PT com as Farc, que ela liu, e dizendo que é assustador se isso é verdade, né? Que a gente tem que comentar. Tem que ser investigado, quer dizer, não é questão de acusar as pessoas assim a esmo, não. Tem que investigar direitinho. Não pode, porque eu tenho certeza que dentro do PT tem muita gente que não tem a menor ideia disso. Não sabe que isso aconteceu e não sabe nem direito o que é o Foro de São Paulo. Porque os caras, os representantes que vão para o Foro de São Paulo são elites, são a nata. Né? Vai os caras de cima, vai o Gilberto Carvalho, vai o Marco Aurélio Garcia, vai o Zé Dirceu, o próprio Lula. E a massa dos militantes não é informada disso. Tem muita gente que acha que o PT é uma espécie de partido trabalhista, do tempo do Getúlio Vargas, trabalhista inglês. Né? E não, isso é um partido revolucionário, um partido gramsciano, que está inspirado todinho na estratégia de Antônio Gramsci, que ele está aplicando com enorme sucesso, porque ao longo desse tempo ele conseguiu desativar praticamente todas as forças políticas que poderiam se opor aos seus planos e conseguiu controlar a mídia, as universidades, vamos dizer, a administração federal, enfim, tem todo, e no fim das contas a justiça. Né? Então hoje não há mais quem possa investigá-lo, muito menos puni-lo. Agora, tem o seguinte, não é que ele consiga fazer grande coisa, não. Ele conseguiu controlar a situação de tal modo que ele não faz nada, não consegue fazer nada, mas ele também não deixa ninguém fazer nada. Então, a história do Brasil é essa, quer dizer, o PT simplesmente entupiu o fluxo da vida nacional. O que ele não pode fazer, ninguém pode fazer, e ele não deixa ninguém mais fazer nada. Tá certo? E, a esta altura, a gente pode reclamar, mas reclamar é uma coisa, agora punir esses crimes é outra, completamente diferente. E a Rosa do Juvevê, ela pede para você comentar sobre a ida de homens para Cuba para se especializarem em defesa. Ela pergunta por que para Cuba e qual a sua opinião. Veja, na Venezuela, já a integração da polícia secreta do seu Chávez com a de Cuba já chegou a tal ponto que os oficiais investigadores cubanos, mandados pelo governo Fidel Castro, eles têm jurisdição dentro da Venezuela. Eles podem investigar cidadãos cubanos e venezuelanos, e podem prender venezuelanos dentro do território da Venezuela. O que estão fazendo aqui é preparar exatamente isso. É isso.
Porque agora esse pessoal eles estão tão poderosos que já perderam totalmente a vergonha. Esse seu Mauro Marcelo, que é o presidente da BIM, ele não devia ter ocupado o cargo, o diretor da BIM não devia ter ocupado o cargo por um minuto, porque tão logo nomeado, o seu primeiro ato oficial foi fazer um discurso de propaganda petista. Como é que o sujeito continua no cargo depois disso? Continua só porque ninguém tem força mais para se opor à vontade imperial do PT. Mas que isso é uma imoralidade, que esse cidadão mostrou a sua total falta, vamos dizer, de idoneidade para dirigir um serviço secreto. Um diretor de serviço secreto não pode ser um propagandista partidário, não. Ele não devia estar lá para trabalhar para o PT, mas sim para trabalhar pelo Brasil. E o fato é que ele praticamente declarou que está lá para trabalhar pelo PT, que é o que ele está fazendo. O que está fazendo. E qual é o serviço que faz para o PT? Esconder documentos, esconder indícios e provas de possíveis crimes petistas. É o que o sujeito está fazendo. No momento, toda a investigação que está sendo empreendida é só para esconder a coisa mais um pouco, não é para revelar, não. É só para descobrir quem foi que vazou, é para tampar o vazamento. Daí ninguém mais ficar sabendo de nada. Agora, eles dominaram de tal maneira a imprensa que quando saiu a denúncia da revista Veja, o restante da mídia calou, ficou quieto na mesma semana. Ora, veja, quando era no tempo do Collor, uma conversa entreouvida por um motorista foi suficiente para abrir uma CPI. E agora, o que o governo alega contra a denúncia da Veja? Ah, a Veja não provou. Eu digo, não cabe a Veja provar. Quem prova ou desprova é a justiça. Ao jornalista cabe, no máximo, revelar um indício, divulgar um indício, sabendo que é um indício. A mídia não tem autoridade para condenar ninguém. Tá certo? Muito menos para provar o que quer que seja. Ela pode dar um indício até bem fundamentado, como o Veja deu. Agora, no tempo do Collor não precisou indício nenhum, nem antes, nem durante, nem depois. Por quê? Surgiu com o tal do Heriberto, que foi plantado lá para ouvir essa conversa, surgiu a suspeita contra o Collor, daí houve aquele forrobodó todo do impeachment, depois a justiça continuou com o processo e se provou que não havia prova alguma. Isto é sentença da justiça, não havia prova alguma contra o Collor, nem depois dele ser punido. Agora, aqui para abrir uma CPI, estão exigindo que a Veja já deu a prova inteira. Quer dizer, é claro que é dois pesos, duas medidas, mas eles sabem que é. E sabe o que essa gente faz quando vê alguém exigindo, cobrando do PT? Ah, vocês agiram de tal maneira contra o Collor, agora vocês querem, vamos dizer, uma lei especial para vocês. Eles riem disso. Porque eles acham que isso aí é a ética burguesa, é a moral burguesa, que acredita na igualdade dos direitos e deveres. Tá certo? Para o revolucionário, a moral burguesa é ridícula. Então eles riem disso aí. Quer dizer, esses pessoal estão enganando a nação inteira e estão rindo de nós. Eu não me lembro o nome do Relações Públicas do PT, que em resposta a um artigo meu, escreveu uma carta ao Globo dizendo exatamente isso aqui. O Foro de São Paulo está enganado, o Foro de São Paulo é apenas um centro de debates. E eu, no artigo seguinte, eu o refutei, mostrando todas as resoluções que havia lá, nas atas do foro, e mostrando que ele estava mentindo. Eu ficou quieto e nunca mais amolou. Tá certo? Mas a mentira continua estampada na página do PT. Ora, também ninguém jamais perguntou ao seu Lula o que ele quis dizer com aquela famosa frase do discurso de posse, em que ele diz que foi eleito com a ajuda não só de brasileiros, mas de latino-americanos em geral. Quem são esses latino-americanos? É óbvio que ele está se referindo ao próprio Foro de São Paulo, tá certo? A turma das Farc, a Fidel Castro, etc, etc, etc. Quer dizer que o sujeito vai lá e confessa que houve uma ajuda estrangeira, que houve uma intervenção estrangeira durante a nossa eleição e ninguém reclama. Quer dizer, esse partido realmente ele se coroou com direitos muito especiais que nenhum partido jamais teve. No entanto, isso não é a extensão do Partido Revolucionário, é exatamente essa: entrar no Estado para sugá-lo, derrubá-lo, debilitá-lo e transformar-se ele no próprio Estado. Isto já está acontecendo no Brasil. E todo mundo deixou acontecer. Empresariado, justiça, a mídia, todo mundo achou bonitinho porque os petistas eram os pobrezinhos que tinham vindo, né, tinham vindo de baixo, coitadinho, mereciam todo o apoio. E olha aí, ó, eles subiram na vida e nós todos estamos descendo. E quanto mais sobem, mais ambiciosos se tornam. Agora mesmo estava vendo esse negócio que quantos ele contratou aí, para aqui. 114.158 funcionários. Ao custo de
1 bilhão e 600 milhões por ano. Isso aí é uma brincadeira. Devo ver um cálculo também que, quer dizer, o gabinete do Lula, ele custa mais do que a Casa Real da Inglaterra. Quer dizer, e ainda faz, estão torrando dinheiro. Quer dizer, nós somos pobrezinhos, nós viemos de origem humilde. E ainda vai lá um monte de banqueiro passar a mão na cabeça do coitadinho. Quer dizer, isso é de um cinismo tão louco, assim, que eu observo tudo isso e falo, bom, aqui virou hospício mesmo, e parece que não vai retornar à normalidade. O povo brasileiro está perdendo a capacidade de julgar as coisas, perdendo o senso das proporções. Então eu vejo que nas discussões públicas as pessoas só fazem comparações descabidas, não sabem o que dá para comparar com o quê. Entendeu? É aquele tipo de raciocínio, aquela lógica de criança, lógica de menino, que chega para o pai e diz, pô, mas se você fuma cigarro, por que você não me deixa fumar maconha? Entendeu? Ele não sabe distinguir alhos de bugalhos, isso é uma confusão mental. Agora, esta confusão mental foi implantada pela mídia. A mentira, enlouquece as pessoas. Você não pode viver, vamos dizer assim, a mídia inteira oculta uma coisa como o Foro de São Paulo durante 15 anos. Não é possível que a mentalidade do país continue funcionando normalmente. Quer dizer, você começa, vamos dizer, a patinar, a escorregar, né? E a sua inteligência começa a falhar. E o Brasil está dando um sinal de debilidade mental o tempo todo. Aqui tudo dá errado, ninguém sabe fazer coisa nenhuma. Agora, quando você vê uma situação de confusão tenebrosa, no qual parece que existe até macumba, não é? Às vezes não é macumba, não. Às vezes a macumba chama-se mentira. Esta é a macumba mais eficiente que existe e enlouquece todo mundo. Olha, nós temos algumas outras participações aqui de nossos ouvintes. A Ana Lúcia Damarante, pela internet também, ela diz o seguinte: meus caros, estou adorando a coragem de vocês. Poderiam comentar a sujeição da empresa dita séria a esse governo? Dizem que o BNDES soltou 4 bilhões para a Globo, Bandeirantes, etc. É verdade? Mas esse negócio e falando, não é de hoje. só complementando, falando em BNDES, o que acho que o nome Barbudo falou, vai ficar por isso mesmo? Vai sim, vai sempre isso mesmo. Ninguém vai fazer nada contra isso. Por quê? Porque não há mais forças políticas organizadas capazes de se opor a isso, nem instituições independentes o suficiente para punir esta gente. Essa coisa se tornou demasiado poderosa. Só se organizar alguma coisa a partir de agora, mas até agora não existe, não. Agora, não pense que esta corrupção vem de hoje. Que em 1993, o presidente da CUT, numa entrevista ao Jornal do Brasil, ele admitiu que a CUT havia 800 jornalistas na folha de pagamento da CUT. Isto foi, até aquela época, eu creio que a maior compra de consciências da história do jornalismo universal e da história da safadeza universal. Quer dizer, como é que pode um órgão político ter 800 jornalistas a seu serviço? 800 é mais do que tem na redação de qualquer jornal, grande jornal brasileiro. Dá para fazer 800 jornalistas, dá para fazer a Folha, o Estadão e o Globo juntos. Tá, e eles têm tudo na mão. Isso sem contar os que estão na folha de pagamento do PT, dos outros partidos de esquerda, do Foro de São Paulo, etc, etc. Ou seja, tem tudo. E, além de ter tudo, ainda tem a Arquidiocese de São Paulo, tem toda esta, quer dizer, praticamente toda a igreja brasileira, a igreja no Brasil se tornou um órgão do PT e nada mais, não há uma religião nenhuma, quer dizer, a igreja no Brasil, não pensem que a igreja católica que tem no Brasil é a mesma que tem no restante do mundo. Então, não, já é um negócio diferente. Quer dizer, para chegar a um cisma, só falta dar o nome cisma, porque ela já procede como uma igreja cismática mesmo. Quer dizer, uma igreja totalmente, vamos dizer, cúmplice do comunismo, tá certo? E que está aí para servir a qualquer partido esquerdista que suba ao poder. Tem as ONGs internacionais, sobretudo americanas, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, Fundação MacArthur, tem o dinheiro da comunidade europeia, e, em suma, é uma coisa descomunal. E é por isso que, contra todo este negócio, só tem este programa aqui feito por pessoas que trabalham de graça. Porque, vamos dizer, para comprar horário na televisão, quem é que pode? Você pega os grandes canais de televisão, viraram órgãos de propaganda comunista, mesmo assumida. E não dão esse nome porque não tem coragem, porque eles querem mentir. Tá certo? Então, por exemplo, toda esta onda anti-americana que sai no Brasil, 90% das notícias que saem contra os Estados Unidos nesse país são falsas. É só você ter tempo e examinar as fontes de uma por uma. Eu me lembro aquela história, por exemplo, do Donald Rumsfeld, que passou em todos os canais a história de que houve um bate-boca entre ele e os soldados americanos lá
no Iraque, porque os soldados estavam revoltados com a falta de equipamento. Não é nada daquilo, mas nada. Quando você vê a transcrição do que os caras falaram, não foi nada daquilo. Quer dizer, esses jornais todos estão mentindo. Eles foram dominados por uma elite mesmo esquerdista disposta a usar esses jornais como instrumento de transformação social, instrumento de manipulação. Isso é feito conscientemente, não é uma questão de apenas ter um viés, ter um preconceito. Não, isso é uma coisa deliberada, porque é constante demais. Tá certo? Os caras sabem o que estão fazendo. Então, meu amigo, sobretudo os senhores, que são os donos dos canais de televisão, sabe o que os senhores são? Ó, vou dizer aqui, ó. Useful idiots. Todos os donos dos grandes canais de televisão são idiotas úteis. Os senhores são manipulados por jornalistas espertos. Tá certo? Eles ajudam o senhor a ganhar dinheiro. E, como você acha que dinheiro é tudo, o senhor entrega o poder na mão deles. E eles usam esses canais de televisão para acabar com a classe burguesa a qual os senhores pertencem. Não que eu ache a burguesia linda, a burguesia é uma bela porcaria. Porém, os burgueses, pelo menos, eles querem apenas ganhar dinheiro. Agora, esta elite comunista que está subindo, eles querem dinheiro, querem poder, querem a nossa vida, querem a nossa mente, querem a nossa alma, querem tudo. Tá certo? Então, eu prefiro os velhos burgueses, né, que se contentam com ganhar dinheiro, mas pelo menos deixavam a gente falar o que queria, sempre teve liberdade. Agora, a partir da hora que sobe essa elite esquerdista, a liberdade acabou. Você vai ver que nos grandes jornais e nos grandes canais de televisão, você não tem mais espaço, por exemplo, para um debate franco. Por exemplo, algum debate franco pró ou contra a invasão do Iraque? Não. Era o contra e o contra. Um lado era o contrário, o outro lado também é contrário. Então, o resultado, vocês, telespectadores brasileiros, vocês não estão sabendo de nada, vocês estão sendo manipulados por mentirosos. Tá certo? Não é um outro, não. É 100%. Você pega todos os comentaristas de mídia brasileira, são só propagandistas anti-americanos e vocês acreditam. Eu digo, você pode ter todo o direito de acreditar, mas desde que você tenha a informação dos dois lados. Mas aqui não tem. Não tem nenhuma. É zero. Por exemplo, esta semana teve uma manifestação em Taiwan, 1 milhão de pessoas na rua, tá certo? Contra a nova lei chinesa que reduz a ilha a um estado de sujeição oficial. Saiu em algum jornal brasileiro? Quer dizer, a China, já com a marinha chinesa toda ali em volta, vota uma lei na qual, se Taiwan proclamar a independência, vai ter invasão imediatamente. O pessoal da ilha protesta, sai na rua, aqui não sai uma palavra. Vocês estão entendendo? A classe dos jornalistas que está fazendo isso é uma classe de empulhadores comunistas. Tá certo? Alguns com todo o controle da situação, outros colaborando por medo, outros por falta de vergonha na cara, outros por oportunismo e outros simplesmente por comodismo, para não ter que brigar com os colegas. Porque eu sei o ódio que os meus colegas jornalistas têm das coisas que eu estou falando. Esse ódio não vai durar para sempre, porque eles não têm força de caráter para odiar por mais do que alguns anos. Depois eles mesmo esquecem. Né? Mas eu sei, né, tanta hostilidade que tem. Basta você dar uma notícia que eles não querem, e eles jamais te perdoam. Quer dizer, não é que eles não querem que você diga, não, eles não querem que você pense, eles não aceitam que exista alguém que sabe algo que eles não querem que saiba. Quer dizer, é uma coisa de uma tirania mental fora do comum. Então, é isso que nós estamos vendo, e é justamente por causa disso que surge esse programa. O próprio programa é um sintoma de uma situação anormal. Porque é um programa feito somente por voluntários, que não ganham nada com isso. Tá certo? Então, nós estamos cumprindo o nosso dever, evidentemente. Mas tem gente que está ganhando aí 20 mil, 30 mil, 40 mil, 70 mil, tem salários desse tipo na mídia. Tá certo? Para enganar você. Inclusive o Cacá Camargo, ele por e-mail, ele fala que ele é Carlos Renato Camargo, Cacá Camargo, ele tem 25 anos, é presidente estadual da Juventude do Partido Progressista e vice-nacional. Ele diz que é um grande admirador do trabalho de vocês, obrigado. Assiste todos os programas, e ele diz assim, representa a maior juventude partidária do país, sempre aparece muito na imprensa, e ele diz assim que, inclusive, deve se lembrar de mim, porque nas últimas eleições ele
peitei, diz ele, meu partido, que declarou apoio ao PT no segundo turno aqui em São Paulo. Mas é mesmo, Então, ainda bem que existem jovens honrados como você que são capazes ele fala assim, de botar a boca no trombone. Ele é um anti-esquerdista, sou um anti-esquerdista, não estou à vontade em meu partido por participar do governo Lula. Recebi sondagens do PSDB e do PFL. Então ele gostaria de saber, Olavo, se vocês estão ligados a algum partido político, se você, né, e gostaria de saber como participar mais ativamente do Mídia Sem Máscara, principalmente lá em São Paulo, porque ele é de São Paulo, o Cacá Camargo. Para você participar do Mídia Sem Máscara na internet, é só você escrever para o Edward Wolff ou o Paulo Diniz, que são os editores. Você pode escrever, por exemplo, para Wolff, wolff@mediasemmascara.org, e manda lá as matérias que você tiver, e o Wolff vai ler, e se tiver em boa, vai publicar mesmo, tá certo? Agora, você pode vir aqui nesse programa nos dar uma entrevista, contar como é que está esse negócio de juventude partidária e se ainda há condições para tocar uma organização desse tipo no país. Será um prazer recebê-lo aqui, viu? Sem dúvida. E olha, o Péricles pergunta, senhor Olavo, qual o jornal que o senhor escreve para que eu possa acompanhar? E gostaria de confirmar, pelo que eu entendi do que o senhor está falando, o Lula vai continuar no poder para sempre? O Lula é eterno, meu amigo. Tá certo? Ele tem Deus, assim, e logo um pouquinho, né, 2 centímetros abaixo, tem Lula. Você não percebeu ainda, pô? Lula é eterno, imortal, imutável e intangível. Tá certo? Agora, os jornais que é o seguinte, eu escrevo um artigo semanal no Globo, do Rio de Janeiro, um artigo mensal na Folha de São Paulo, um artigo quinzenal na 0 Hora de Porto Alegre, e de vez em quando escrevo alguns artigos nas revistas Bravo e Primeira Leitura, mas esse não tem periodicidade, escrevo quando me dá na cabeça. Depois vou lá... Agora, todos esses acabam depois de ser publicados, esperam alguns dias, depois eu ponho todos no meu site www.olavodecarvalho.org e ou no Mídia Sem Máscara, www.mediasemmascara.org. Você sempre deixa aí também o endereço, né? Note bem, tudo isso aqui é tudo feito de graça, tá entendendo? Ninguém está ganhando dinheiro nenhum com isso, não tem patrocinador, nós pagamos do nosso próprio bolso. E o Valdir lá de São Paulo, ele fala a mesma coisa, ele também pergunta se você acha que o Lula vai ficar mais 4 anos após a reeleição. Aí o Olavo já respondeu, olha, mas não são mais 4 pelo jeito, né? A oposição está desmantelada, a única oposição que sobrou é o PSDB, mas o PSDB ainda tem uma parte de rabo preso com essa gente. Por exemplo, o PT, quando acusaram o PT de ter vínculo com as Farc, o site do PT respondeu, mas os primeiros deputados brasileiros que fizeram contato com a Farc foi na época o Arthur Virgílio, que agora é senador, né? É senador Arthur Virgílio? Agora, o atual senador Arthur Virgílio e um outro que era do PSDB. Porque, veja, PSDB e PT tinham toda ali uma interface, tá entendendo? São partidos surgindo da mesma origem. Eles vão se diferenciando com o tempo. Mas a raiz é comum e tem uma imensa área de contaminação. Então, é fácil, vamos dizer, você fingir uma oposição entre os dois, se bem que haja gente no PSDB que faz oposição autêntica, tá certo? E criar uma situação meio nebulosa, tá certo? Você não sabe se são amigos ou inimigos, e eles também não sabem direito. Quando convém são amigos, quando convém são inimigos. Isso não é oposição de verdade. A verdadeira oposição tem que ser oposição doutrinária, que é onde você é contra a concepção que o outro tem do Estado, que tem da sociedade, etc, etc. Você tem outra concepção. Isso no Brasil está praticamente proibido. Proibido em parte por quê? Por causa da repressão ideológica petista e por causa da inépcia dos próprios partidos. Bom, agora eu acho que eu vou levantar. Não vai dar para ser respondido nem essa aqui, só essa aqui da Lia, do Portão. A Veja conseguiu satanizar um movimento digno como o MST. Será que a revista Veja vai conseguir derrubar o Lula, como vem tentando desde o primeiro dia do governo? Satanizar o MST, o que quer dizer? Acusa o MST de invadir fazendas, tocar fogo em tudo, tá certo? Ser o maior latifundiário do país e não produzir nada. Isso não é satanizar, isso é fato. Eu não li todas as matérias da Veja e também não sou nenhum fã da Veja, tá certo? Mas o que é certo. Quer dizer, qualquer proprietário rural que tivesse uma extensão de terra como o MST, tá certo? E tivesse a produção do MST, a terra seria tomada dele para passar para o governo, para passar a produzir. E do MST não se exige nada, o MST está aí faz mais de 2 décadas, tá certo? Quer dizer, tem terras, tem recursos, não é isso? Tem empréstimo do governo, tem financiamento, e qual é a produção? Nada.
Tá certo? Então, esse é um movimento puramente predatório, um movimento político que só quer poder. Tá certo? E ele só não invadiu ainda as 24 mil fazendas porque não tem mão de obra para invadir. Tá certo? Senão, nós já estaríamos passando fome. Agora, chegaram à conclusão que o agronegócio é o grande inimigo, o agronegócio, nós todos estamos vivendo do agronegócio. Se invadir, acabou a comida, meu filho. E vai fazer isso, porque você sabe que para partidos revolucionários, a miséria, a crise não fazem mal nenhum, ao contrário, nos ajudam. Tá certo? Então, se afundar todo esse negócio da exportação da soja, ótimo para o MST, ótimo para o PT, porque daí eles vão dizer, estamos numa grande crise, estamos passando por um período de ingovernabilidade, então precisa de uma lei de exceção, e pronto, fecha um congresso, praticamente o congresso não precisa nem fechar, porque não existe. Então, para eles, tudo isso é bom. Agora, não adianta, senhora, o brasileiro vai muito por essa coisa emocional, ele mete aquele emblema do PT aqui, e cada vez que ele vê aqui no espelho, ele chora, imaginando, né, o futuro maravilhoso, sociedade maravilhosa a qual eles estão contribuindo, e as pessoas ficam comovidas com a sua própria bondade. Esse é um processo, evidentemente, psicótico. Né? Quer dizer, em política não existe essa bondade total, santidade total, tá certo? Existe o malefício total, isso sim, mas a santidade total não é. Se você disser que um político é absolutamente mau, como por exemplo Stalin era mau, Hitler era mau, ali não se aproveita nada mesmo. Fidel Castro não se aproveita nada, Mao Tse Tung não se aproveita nada, Adolf Hitler não se aproveita nada. Tá certo? O mal existe. Agora, o bom é do bom. Existe só o menos mal. Em política eles escolhem o mal e o menos mal. Agora, esse pessoal com essa, dizer, toda esta bobagem sentimentaloide com PT e MST, como se fossem pessoas santas, né? Não tinha quem queria beatificar o Betinho, que era um tipo absolutamente falso, era um homem de papelão, mentiroso pra caramba. Né? Então, já que você gosta do Betinho, eleja ele vereador, deputado, uma coisa assim, mas não vem dizer que é santo, eu não brinque com essa coisa de santo. Né? É que as pessoas já não são capazes de imaginar. Outro dia eu estava fazendo a lista de quais são os ídolos morais brasileiros. Quer dizer, pessoas que no Brasil tiveram fama de bondade excepcional. Era o Betinho, o Ulisses Guimarães, o Teotônio Vilela, né? Tancredo Neves. Então, quer dizer, o povo perdeu o sentido do que é verdadeira bondade. Idade não consegue nem imaginar. Então, quer dizer, basta um sujeito não meter a mão no bolso do outro, ele já virou santo. Então, vocês estão com um padrão de exigência moral muitíssimo baixo. Tá certo? Então, nesse padrão aqui, João Pedro Stedler e Zé Rainha viram santos. Agora, o que fizeram de benefício para quem quer que fosse? Tá certo? Você vê como essa gente trata qualquer membro do MST que decida sair do movimento. No Rio Grande teve esse, um sujeito era membro do MST, decidiu sair e largar o movimento, amarraram a mulher do sujeito numa árvore, amarraram o sujeito numa árvore e estupraram a mulher dele na frente dele. Isso está documentado no Jornal da Farsul, depois do depoimento do cara. Quer dizer, são esses que a senhora está aí idealizando. Isso é um monte de bandido. E não fizeram bem nenhum a ninguém. Acumularam a maior quantidade de terras que algum latifundiário já teve e ninguém exige que eles produzam nada. Como é que é isso? Ele também é 2 pesos, 2 medidas. Né? Agora, o Stedler também, com todo o poder que ele já acumulou na mão, poder, riqueza, etc., etc., ele continua sendo tratado como se fosse o pobrezinho. Como se fosse o pobrezinho desamparado. E o que é isso, pô? Pobrezinho desamparado, eu também nasci pobrezinho desamparado. Tá certo? Minha família era muito pobre quando era pequena, mas eu não vou ficar usando isso como um instrumento de chantagem. Dizer, vocês têm que gostar do meu programa porque eu sou um pobrezinho. Entendeu? Que coisa mais ridícula. E pior quando o sujeito que faz isso, por outro lado, ele age como ameaçador, que esse João Pedro Stedler, ora é um coitadinho que nós temos que passar a mão na cabeça dele, ora é o todo-poderoso que vai acabar com a gente e matar 24 mil fazendeiros. Então, pelo menos decidam qual é o papel. Ou vocês são pobrezinhos para apelar à nossa piedade, ou vocês são cães ferozes querendo nos inspirar medo, porque as duas coisas ao mesmo tempo é esquizofrênico demais. É isso? Então eu vou deixar vocês aqui agora com o nosso grupo, José Munir, que tem muitos assuntos e voltarei a semana que vem. Muito obrigado. E agora então o Munir, então, tudo bom? Tudo bem. Eu acho que há uma série de coincidências muito grandes nas perguntas de hoje. Como é possível que no Brasil dê tanto certo qualquer ideologia marxista, e como é possível que haja uma pergunta como essa feita pela Lia,
em que ela nitidamente vê o MST como sendo uma vítima do mundo, né? E como sendo uma vítima da revista Veja, se não me engano. Eu acho que tem uma razão para explicar esse modo de pensar brasileiro, que eu acho que que permeia quase tudo que a gente encontra por aí, e quando alguém se refere a questões sociais. Veja, uma das características, um dos traços mentais mais claros, mais notáveis da mentalidade brasileira, é o culto à inveja. Os brasileiros são invejosos. Então, eu queria dizer isso com toda a clareza, porque somos assim mesmo, e todos somos vítimas disso, todos somos capazes de nos comportarmos assim, mesmo quando nós baixamos um pouquinho a guarda, mesmo as pessoas mais decentes e mais equilibradas, às vezes são capazes de fazer com toda a clareza, terem um comportamento completamente invejoso. Então é assim, toda vez que alguém diz que está do lado dos despossuídos, ou toda vez que alguém diz que alguém que alguém tem uma situação privilegiada, automaticamente todos os brasileiros colocam-se numa postura de apoiar qualquer espécie de perseguição. Então, qual é a matéria-prima da qual se nutre o MST? O MST se nutre da ideia de que os fazendeiros são uma porção de gente completamente má, gente que é parecida com aqueles senhores de escravos que, de vez em quando, as novelas recuperam aí na televisão brasileira, e que essas pessoas que estão invadindo as fazendas produtivas ou não, são pessoas completamente perseguidas, pobres, miseráveis e injustiçadas, quando, na verdade, essa é apenas uma espécie de fantasia que se coloca assim, porque é deste modo que a mente dos brasileiros entende o mundo. Então, se você começa a pensar e começa a analisar os dados em si, dizer, o que faz o MST? O MST, ele reúne nas cidades pessoas desempregadas. Desempregadas por quê? Desempregadas por causa dos defeitos do nosso modelo econômico, desempregados pelo fato de que dar emprego no Brasil é uma ação de altíssimo risco. E essas pessoas, então, são convencidas de quanto elas são vítimas da sociedade e do mundo. E elas, então, são levadas pelo MST para organizar invasões que são tão absolutamente e tão claramente programadas que eles contam no jornal antes que vão fazer isso. E essas invasões, então, expansões de terras de pessoas que estão trabalhando, e essas ocupações de terras são desastrosas. Enquanto o IBAMA persegue qualquer fazendeiro que tenha cortado um pinheiro aí, vai para o Jornal Nacional como sendo um delinquente, um criminoso, esses MST cortam todas as árvores, transformam em pinheiro, matam todos os animais, consomem os animais, invadem a casa que as pessoas moravam, fazem o que bem entendem. E tudo isso ainda para serem chamados por uma parte da imprensa brasileira e por uma enorme quantidade de brasileiros de vítimas do sistema. Então, veja, como é possível que uma coisa dessa possa estar existindo? Como é possível que os brasileiros sejam capazes de comprar uma historiazinha tão primária quanto essa? Porque os brasileiros, cegos pela inveja que têm de qualquer pessoa que tenha dado certo, eles então aderem a qualquer processo persecutório, a qualquer ideia que possa dizer assim, não, nós precisamos melhorar a justiça do mundo, e a justiça do mundo é justamente perseguir aqueles que têm alguma coisa. É a mais simples e primária das atitudes humanas, a inveja, que de todos os 7 pecados capitais é o pior, porque ele não tem a virtude dos 3 que são divertidos, que são a gula, a luxúria e a preguiça. E dos 4 que sobraram, o pior de todos, porque o invejoso é aquele sujeito que não, suportando a ideia de não ter aquilo que o outro tem, ele tudo faz e todo esforço procede para que o outro perca aquilo que ele não tem. Ou seja, o invejoso é basicamente um destrutivo. E no Brasil a inveja é o tempo todo presente, e ela é fundamentalmente aquilo que nós vimos quando a gente, por exemplo, vê essas leis como taxação sobre grandes justiças, agora há uma nova ideia de se impossibilitar a herança, ou seja, a herança só funciona por usufruto, só pode herdar aquilo que você pode usar e não mais do que isso, o resto passa para o governo. É uma ideia nova, já vai começar a aumentar em importância. E, além disso, os impostos sobre bens luxuosos, o imposto de renda progressiva é um exercício de inveja, não tem a menor dúvida disso. Agora,
não há a menor chance da gente deixar as pessoas ricas perseguindo os que deram certo, porque são os que dão certo que vão gerar o emprego para aqueles que não têm nada. Então, um país cheio de invejosos é um país que fica pobre, que é o caso presentemente, não estou fazendo nenhuma profecia, estou só constatando a realidade, e que não só fica pobre, mas é um país que fica muito mal de modo geral. Por quê? Porque todo tipo de barbaridade motivada por uma pretensa justiça passa a ser justificada e apoiada popularmente. E essa é a raiz do apoio ao MST, por exemplo. Temos umas perguntas para vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá? O Ivan, do Jardim América, pergunta o que você acha, Maria, da legislação trabalhista, se ela é um entrave para o nosso país, mesmo sabendo que os salários brasileiros são os menores da América Latina. Pois é, os salários brasileiros são muito baixos justamente por causa, entre outras razões, da legislação trabalhista. Deixa eu ver se vocês compreendem. Toda vez que eu entro em um debate sobre esse assunto, eu sempre sugiro que as pessoas que têm amores pela nossa legislação trabalhista, é claro que eu estou aqui excluindo aquelas pessoas que vivem dela. Há uma enorme quantidade de brasileiros, que é todo o estamento jurídico do direito do trabalho, todos os advogados das duas partes, todos os juízes, procuradores, promotores, funcionários públicos, enfim, essa gente acha que não se deve mexer em legislação trabalhista porque, obviamente, isso pode gerar a possibilidade de que elas percam o emprego, né? Então, a título de autodefesa do seu emprego, elas continuarão apoiando isso. Agora, aquelas pessoas que não estão interessadas no emprego na legislação trabalhista, tipicamente, o cidadão que é empregado, que está me ouvindo agora, que tem um emprego em qualquer lugar aí, certamente você não está feliz com o seu salário. Pode ser até que esteja um outro, a maioria dos senhores certamente acham que ganham pouco. Mas por que vocês ganham pouco? Vocês ganham pouco porque as organizações em geral precisam criar uma espécie de seguro contra a legislação trabalhista que consiste fundamentalmente numa redução da remuneração média. Então, você não percebe isso porque todos os empregadores fazem igual, porque estão todos eles sujeitos à mesma legislação. Quer dizer, se a legislação trabalhista não existisse na atual forma, se ela fosse diminuída a uma infinidade do que ela é, ou melhor, se fosse, como eu sempre tenho sugerido, se só se pudesse reclamar na justiça os últimos 3 meses e nada mais do que isso, ou seja, se houvesse uma possibilidade de tirar a legislação de cima dos patrões, as pressões para aumento de salário teriam sucesso rapidamente, ou seja, o Brasil aumentaria muito a renda de cada um, na medida em que fosse possível se livrar desta espada de Damocles que pare o tempo todo sobre a cabeça de quem dá emprego. Ou seja, dar emprego no Brasil é uma atividade mais ou menos socialmente vista como sendo uma atividade criminosa. Bom, depois que você passou todos esses anos, desde o tempo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas assumiu o governo em 1930. De lá para cá, a partir de 40 e alguma coisa, você tem isso que nós chamamos de legislação trabalhista. Se depois de 60, 70 anos de criminalização de quem dá emprego, seria uma coisa muito assustadora e muito estranha que houvesse emprego farto, fosse fácil contratar uma pessoa, mas justamente acontece ao contrário, porque você já fez a pedagogia para o empresário deixar de ser burro. Então uma coisa josa que possa existir hoje na vida de uma empresa é tentar se livrar das pessoas. Quanto mais máquina tiver, melhor. Quanto menor for a sua dependência de pessoas, é melhor, porque você não sabe qual será o comportamento induzido pelo ambiente anti-empresarial que essas pessoas terão. Então, essa é a razão pela qual no Brasil ter um emprego é mau negócio. Você não ganha dinheiro tendo um emprego, porque o emprego no Brasil é um ato criminoso, criminalizado por quem? Pela esquerda, pelos intelectuais que são absolutamente contrários ao mundo empresarial e que conseguiram sucesso. Muito bem, na medida em que nós fomos criminalizando mais ainda, e agora só falta virem dizer que não tem emprego porque os empresários são os egoístas, não é isso? Quer dizer, agora o próximo argumento é assim, olha só, não tem emprego, o governo fez tudo o que podia para arrumar emprego. Mas não tem emprego por quê? Porque os empresários são maus. Então nós vamos obrigá-los agora a fazer qualquer coisa, como baixar o tempo da jornada de trabalho sem redução de emprego, ou vamos obrigar as empresas a terem uma quantidade X ou Y de funcionários de acordo com o seu faturamento, ou tentar fazer o que tentando fazer agora na tentativa de consertar esta medida provisória 232, que aumenta
aí o imposto de renda das pessoas jurídicas prestadoras de serviço, dizendo o seguinte, que aquelas que tiverem X% do faturamento correspondente à folha de pagamento, essas não serão penalizadas. Olha, quer dizer, muito pior a emenda do que o soneto, porque no fundo, o que o governo está querendo fazer é obrigar as empresas a se colocarem numa postura de absoluta subserviência a um funcionáriozinho do Ministério do Trabalho, por exemplo, que está profundamente convicto de que a empresa é uma entidade usurpadora de direitos, uma atividade delinquente. Com esse grau de desconfiança, esse grau absurdo de distorção da verdade, o Brasil nunca vai ser um lugar que tenha bons empregos. Essa que é a realidade nua e crua. Vamos continuar discutindo todos os anos, como sendo o mais importante problema nacional, se o salário mínimo é 310 ou 295. Vocês não acham uma coisa ridícula um país desse dar tanta atenção a uma coisa como o salário mínimo? É o cúmulo de preocupação com coisas minúsculas. E por que isso é assim? Por quê? Porque nós não conseguimos deixar as pessoas que querem fazer trabalhar. O mundo administrativo, o mundo legislativo, o mundo governamental é apenas um amontoado de obstáculos e de impedimentos, empecilhos para que nada aconteça. E é assim que nós conseguimos ter uma economia que é 5% da economia americana. Também não sei se vocês se deram conta disso, mas a brasileira, o Brasil tem a mesma área continental dos Estados Unidos. É um pouquinho mais novo, tem um pouco menos de população. Eles devem ter alguma coisa como 50% a mais de população. No entanto, o PIB dos Estados Unidos é 20 vezes maior que o nosso. Vocês não acham isso uma coisa surpreendente e extraordinária? Como é possível um país tão criativo como nós, com gente tão capaz de trabalhar, todo mundo trabalha aqui e se esforça? Como é possível que a gente não consiga ganhar dinheiro com a nossa criatividade e inteligência? E a razão pela qual nós não ganhamos dinheiro com criatividade e inteligência é que nós não temos a capacidade de aceitar a realidade de que um mérito é mais importante do que o favor, de que a sua competência, o seu talento deve ser mais bem remunerado do que as pessoas que você conhece, porque nós achamos todos, no fundo, que o Estado deveria nos sustentar. E como nós não vamos nunca encontrar no Estado uma fórmula que gere riqueza e prosperidade, nós seremos uma sociedade que continuaremos invejando aqueles que deram certo. Como a nossa fórmula não funciona, nós ficaremos colocando a culpa naqueles que estão funcionando. E desse jeito o Brasil continuará sendo um país eco. O Brasil continuará sendo um país de renda muito mediana, um país que sempre estará muito aquém das suas potencialidades. Então, na verdade, você critica essa legislação trabalhista, né? E, na sua opinião, qual seria, então, uma forma, uma solução para isso? Mudar tudo? Como seria, você acha que isso funcionaria melhor? Dar liberdade para negociação total? Bom, exatamente a fórmula eu não sei, e nem seria o caso de trazer aqui, mas eu consigo estabelecer as diretrizes fundamentais que deveriam estar aí funcionando. Primeira diretriz. A diretriz é o seguinte: vamos nos tratar como adultos. Muito bem, então se um certo indivíduo, um cidadão, tem 18 anos, pode votar para presidente da República, se pode ser convocado para ir à guerra, pode doar sangue, pode comprar e vender, pode assumir paternidade e maternidade, tem direitos civis plenos e totais, por que essa pessoa tem que ser tutelada por Estado na hora que arruma um emprego? Ora, se você não é capaz de se defender perante o seu patrão, então você deveria deveria pedir ao Estado que também o tutelasse no resto, porque não é uma atitude de adulto. Então é o seguinte: os indivíduos fazem acordos entre si. Esses acordos podem ser de qualquer jeito. Se esses acordos forem descumpridos, aquela parte que se acha ofendida tem que ter um prazo para reclamar. Pode ir a um juiz pedir uma intermediação jurídica, mas esse prazo não pode ser muito grande, não. Por quê? Porque se você tem, depois de 3 meses que você está empregado num determinado lugar, você não recebeu horas extras, trabalhou a noite inteira, disseram a você que o salário ia ser X e foi Y. Você foi errado de modo errado e injusto com relação àquilo que você havia combinado, você tem todo o direito de reclamar, mas só 3 meses depois. Porque se você, 3 meses e um dia, você continua gostando dessa ideia,
então você está conivente com a situação em que você se meteu. O seu direito de reclamar desaparece automaticamente, você não tem mais direito moral de reclamar. Bom, contestar isso é me dizer assim, olha, mas e as pessoas que são analfabetas e são ignorantes? Bom, essas pessoas então não deviam poder votar então. Quer dizer, você dá o voto ao analfabeto, uma pessoa que é, obviamente, uma pessoa inferiorizada mentalmente. Se isso é verdade, como é que você pode aplicar nos dois casos um critério diferente? E eu sei por que você aplica nos dois casos um critério diferente. É porque no caso do Estado, o Estado, obviamente, gosta da ideia de tutelar. Quer dizer, quando você fala de legislação trabalhista, imagine você as centenas e centenas de pessoas que vivem disso, exclusivamente disso, e que ganham a vida intermediando essa tirania chamada Justiça do Trabalho, que é uma tirania, uma legislação tirânica. Ela é uma legislação voltada para tutelar as pessoas, e os seus maiores vítimas não são os empregadores. As suas maiores vítimas são os empregados, porque são essas pessoas que não arrumam mais emprego. Mas não é porque não arrumam emprego porque o patrão o colocou numa lista negra qualquer. Não arrumam mais emprego porque as outras pessoas estão percebendo o que está acontecendo, e aí quando conseguem gerar um emprego, o geram com baixa remuneração. Por quê? Porque é preciso que nós tenhamos alguma espécie de reserva, é preciso que os empregadores tenham uma espécie de, cobrem uma espécie de prêmio de seguro dos empregados para os próximos acontecimentos desastrosos que irão acontecer no contexto da legislação trabalhista. A Jaqueline do São Brás, Mira, diz que com análise deste quadro político-econômico tão nefasto que vigora no país, o que o povo brasileiro pode esperar? Um grande abraço a todos, em especial para você, porque ela é sua ex-aluna. Que bom, bom ouvir você. Né? Olha, eu acho assim, que as coisas não estão perdidas. Em primeiro lugar, temos que parar de apoiar políticos totalitários. Então, a primeira providência é não cair como bobo na conversa que essas pessoas fazem com você. Toda vez que um político vier falar com você e disser assim, que ele, na sua última gestão, produziu 200 leis sobre qualquer coisa, você já o exclui da sua possibilidade de voto, porque o sujeito que produziu 200 leis em 4 anos é aquele sujeito que gerou 200 empecilhos na sua vida, criou 200 obstáculos. Apoie aqueles políticos que não geram leis e que se esforçaram, no contrário, para retirá-las e não para colocá-las. Segundo, nunca acredite num político que diz que vai resolver o problema para você. Quando diz para você que ele vai resolver o problema do Brasil se você o eleger, ele vai dizer assim, você me dá o teu dinheiro e eu resolvo o teu problema. Só que o problema nunca desaparece porque ele, na verdade, não está interessado em resolver o seu problema, e muito pior do que isso, porque se ele resolvesse o problema, ele não teria mais nenhum argumento para pedir o seu dinheiro. Então, o que o PT resolveu? Resolveu o problema? Resolveu. O PT deu emprego para 114.158 funcionários em 2 anos. E esses 115 mil pessoas aqui eram pessoas ligadas à militância do PT, com toda certeza. Essas pessoas estão com a vida arranjada. De onde é que veio o 1.600 bilhões que eles estão recebendo agora? Num país em que o superávit primário não paga a dívida pública. Esse 1.600.000 aqui veio do seu bolso, que está me ouvindo aqui. E como é que você entregou para o governo isso? O governo falou para você que era para o Fome Zero, falou que para você que era para acabar com a justiça do mundo, o governo disse para você que era para boas razões, e mais do que isso, não foi só o governo quem falou para você isso. Foram os economistas dos bancos que disseram para você que o governo agora tem uma coisa chamada equilíbrio fiscal, que isso é uma coisa muito boa, que o Brasil nunca teve. E então o modo de manter esse equilíbrio fiscal quer dizer, que significa arrecadar pelo menos a mesma quantidade de dinheiro que você gasta, é o modo que impede que você discuta a razão, as destinações para as quais o dinheiro arrecadado vai. É mais ou menos uma espécie de lei da responsabilidade fiscal, em que o governador, o prefeito, até mesmo os órgãos estatais ficam limitados a um certo teor de endividamento, mas nunca ninguém vai perguntar para eles onde é que eles estão gastando o dinheiro. E na medida em que esse endividamento parece que vai ultrapassar os limites, a melhor e mais fácil maneira de lidar com isso é aumentar os impostos. Portanto, a lei de responsabilidade fiscal, no fundo, é apenas uma justificativa moral para que os impostos cresçam.
Então, é preciso que a gente, em primeiro lugar, que nós nos resguardemos com essa conversa. Não dá para a gente resolver todos os problemas do mundo, mas é preciso, em primeiro lugar, dizer não de modo assintoso a todos os políticos ligados a projetos de esquerda. Se todos são ligados a projetos de esquerda, escolha aquele que parece estar menos à esquerda. Escolha aquele que tem um potencial menor de se imiscuir na sua vida pessoal. Aquele que tenha, provavelmente, a cara menos humana. Porque os mais perigosos são justamente aqueles que têm uma postura de ter um rosto completamente humano, porque é a partir deste rosto humano que eles pegarão todo o seu dinheiro para botar no bolso deles. É um golpe velhíssimo, em que a população brasileira, por ser absolutamente influenciável, é capaz de cair com uma rapidez muito grande. A Joana do Alto da Glória, ela pergunta para você se tem algum livro que você tem escrito, porque ela gostou muito dos seus comentários. Então, tem um livro chamado A Economia do Mais, que é um livro que apresenta uma maneira de produzir desenvolvimento econômico que não seja pela intervenção estatal. Então, até agora, quase sempre, quando alguém fala em desenvolvimento econômico, e isso é um defeito dos meus colegas economistas, preciso aqui me compenitenciar com eles, né? De modo geral, imagina-se que vai ser o desenvolvimento econômico seja um ato governamental, seja uma ação do governo, mas, na verdade, desenvolvimento econômico é uma ação da comunidade. É preciso entender que se a comunidade não deseja melhorar e se desenvolver, não será o governo que fará isso. O governo fará de conta que faz isso. Ele vai pegar seu dinheiro para fazer isso para você, mas vai gastar com ele e não com você. Agora, se você quer compreender de fato como faz, era bom dar uma olhada nesse livro, A Economia do Mais, editado pela Tríade Editora. Está disponível em algumas livrarias em Curitiba, se eu não me engano, tem na livraria do Chaim, que agora eu me lembro rapidamente. Ok, então está aí o recado para a Joana. A Rosita do Cristo Rei diz que quando vejo algum programa sobre política e economia, ela logo muda de canal. E hoje muito se surpreendeu pela inteligência, coerência com que as coisas estão sendo faladas, a clareza nas ideias e que é fundamental o bom entendimento. Parabéns ao senhor Munir. Obrigado. O Jonas, senhor Munir, muitos aspectos que foram comentados por você, ele está de acordo com a verdade, né? Estão de acordo com a verdade. Contudo, é importante salientar que muito dessas mazelas que o país possui não aconteceram hoje, vem de décadas. O Brasil pode não ter apresentado um crescimento extraordinário, mas se compararmos a épocas passadas, estamos galgando pontos extremamente positivos. Você concorda com isso? Olha, Jonas, a gente, como está no meio da confusão, às vezes tem um pouco de dificuldade de ver. É possível que eu esteja, de alguma maneira, desmerecendo algum ponto positivo. É verdade, pode ser. Mas eu queria muito lembrar você algumas coisas fundamentais nas quais você deveria prestar atenção. Olha só, há um economista chamado Paulo Rabelo de Castro que criou uma imagem fundamental muito inspirada para explicar o atual estado da economia brasileira. Ele diz assim, que a economia brasileira parece com uma grande roda gigante. O que acontece numa grande roda gigante é que uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima, mas você não para de mudar de lugar. Estando embaixo, estando em cima, a roda gigante não sai do lugar, pelo menos não deveria sair, né? Quer dizer, a sensação que você tem é que você subiu, mas logo em seguida você cai. Então, nós tivemos no primeiro ano do governo Lula um crescimento econômico igual a zero. No segundo ano do governo Lula, nós tivemos um crescimento econômico de 5%, vai sair os números agora, 5,5%, qualquer coisa. Quando você divide 0 mais 5,5 por 2, dá 2 e alguma coisa. Então, o crescimento econômico real foi 2,5%. Ora, 2,5% é um pouco mais ou menos parecido com a nossa taxa de crescimento populacional. Ou seja, sob o ponto de vista absolutamente, rigorosamente matemático, nós continuamos na mesma. Os brasileiros não enriqueceram nem um centavo nesses 2 anos. Por quê? Porque a população cresceu também, a renda per capita continua a mesma. Bom, no ano de 2005, tudo indica que, e isso o próprio IPEA, que é um órgão do governo, admite, o crescimento não será maior do que 3%. Ou seja, está se aproximando da média de 2,5%. Será que ao haver qualquer distúrbio externo, porque também não deixemos de considerar que nunca houve na história do Brasil recente 2 anos tão bons sob o ponto de vista externo, ou seja, a economia internacional é uma maravilha.
ela produz preços muito bons para as nossas commodities, os capitais internacionais vieram para cá com afluência, o juro americano não foi competitivo, de modo que nós não concorremos com os Estados Unidos. Enfim, será que, ao haver qualquer distúrbio externo, parece que há nuvens negras no horizonte da economia internacional? Será que nós não vamos acabar o 4º ano do governo Lula com zero de novo? Ou seja, se você vai pegar essa média toda aí, acaba dando 2%, que é a ideia justamente da roda gigante. Você nunca sai do lugar de verdade. E por que você não sai do lugar de verdade? Porque uma economia só cresce de verdade quando ela consegue botar as pessoas para trabalhar. Então, o Brasil tinha que ter um choque de liberdade de trabalho, e não um choque de restrições ao trabalho. Não pode nada. Você não sabe o que é o inferno de abrir uma empresa. Você que fez a pergunta, faça uma experiência. Abra uma empresa de mentira para ver como é que é. Você tem que pedir licença para o Corpo de Bombeiros, para os órgãos ambientais, para o governo do Estado, para o governo federal, para a prefeitura, para não sei quem. Você fica 6 meses discutindo o questiúnculas, o sexo dos anjos para poder abrir uma empresa. Para fechar demora 3 vezes mais tempo. Quer dizer, como é que pode imaginar um país que vai ficar rico assim? Não dá. Quer dizer, a atual fórmula que nós temos hoje, a fórmula econômica brasileira, que consiste em o governo ficar com todo o dinheiro para ele, seja porque ele tem quase 40% de carga tributária, ou porque ele capta via mercado financeiro todo o dinheiro disponível para financiar a sua dívida. Quer dizer, esta fórmula, eu garanto a você, não vai gerar progresso nenhum. O Brasil não vai enriquecer assim. O Brasil só vale 5% do PIB americano. Você acha que isso é alguma coincidência? Agora, você me dizer que isso não começou ontem, há 2 anos, é verdade, eu não tenho a menor dúvida disso. Também, no entanto, eu não estou dizendo que para você que é verdade, porque eu esteja querendo aqui inocentar o PT. O PT tem 20 anos de idade, e durante 20 anos o PT, na sua ação legislativa, passou 20 anos criando um pedaço dessa situação, opondo-se a tudo quanto foi reforma, criando todo tipo de empecilho, enfatizando e apoiando todo tipo de privilégio de pessoas que vivem às custas dos outros, que eram sua base eleitoral. Quem é a base eleitoral do PT? Era fundamentalmente o funcionário público. Esse era que é o eleitor do PT. Ou seja, há 20 anos faz que o PT está criando as condições institucionais para que a situação tenha chegado no ponto que chegou. Então, não adianta ficar falando agora em herança maldita, porque isso é mentira. Não tem herança maldita nenhuma. A herança é a herança dele mesmo. Ele mesmo gerou uma herança que ele agora assumiu. Agora, é claro que também é anterior aos 20 anos do PT, claro que é. Na verdade, as origens desse fato estão na nossa maneira brasileira de ver o mundo, que acha, como o Brasil foi uma sociedade criada pelo Estado, o Estado sempre foi mais importante que a sociedade, que acha que, no fundo, ninguém tem que cuidar da sua própria vida, que é mais fácil você chamar o governo. Essa ideia que permeia toda a história do Brasil, ela foi se tornando cada vez mais sofisticada. Houve um processo de sofisticação nesta ideia brasileira clientelista e rentista. O Brasil é um país de rentistas, pessoas que acham que vivem apenas da possibilidade de usufruir do esforço alheio. Agora, é claro que, embora isso tenha histórico muito antigo, ao mesmo tempo, o processo todo se acirrou a partir do governo Juscelino Kubitschek, que foi quando nós aprendemos a fazer dinheiro falso, foi aí que começou a inflação brasileira, e, sobretudo, a partir do momento que a esquerda tomou o poder. Porque os primeiros anos de governo militar foram, de certa maneira, uma espécie de ilha de racionalidade nesse assunto. Na medida em que nós retomamos a democracia, automaticamente nós retomamos a ideia de que agora sim o Estado tinha que estar aí disponível para atender a todos. E é a partir desse momento que a esquerda toma o poder, já com o PSDB, agora com o PT, e é dentro desse contexto da esquerda que nós não vamos enriquecer nunca mais. E na hora então que tiver todo mundo do jeito que está agora, o governo vai dizer que é a culpa daqueles que não puderam fazer. Ou seja, quando o Brasil continuar assim, o governo vai dizer, está vendo, o capitalismo não funciona. Na verdade, o capitalismo nunca foi deixado trabalhar aqui. O problema do Brasil não é excesso de capitalismo, é falta de capitalismo. É falta de iniciativa privada, não é excesso de iniciativa privada. A Ecilda da Campina do Siqueira, Munir, ela diz que é impressionante a passividade com que o povo brasileiro assiste às coisas que acontecem no país.
Ela pergunta o seguinte: será que eu, com 104 anos, vou ter que bater panelas na rua para acordar o povo? Pois é, a senhora podia começar, né? Talvez as pessoas criem um pouco de vergonha e fazem como a senhora, né? É que nós somos, de fato, passivos, somos. Há um comentarista lá no início da colonização do Brasil, um comentarista francês que escreveu um livro, eu sinto muito, eu não lembro agora os nomes, ele dizia o seguinte: olha, a coisa mais fácil que tem no mundo é você chegar para os índios brasileiros e convertê-los ao cristianismo. Você chega assim naqueles índios todos lá, e em 5 minutos eles viraram cristãos, todos. Eles não têm a menor resistência à catequese. No entanto, 10 minutos depois que você os converteu, eles já se tornaram tudo que eram antes e esqueceram completamente que tinham virado cristãos. Essa nossa capacidade brasileira de não levar nada a sério, de certo modo, se é, por um lado, uma coisa muito boa, porque, afinal de contas, isso faz com que nós tenhamos uma maior predisposição a nos envolver em projetos malucos, tirânicos, sanguinários, ao mesmo tempo nos transforma em pessoas de uma docilidade, de um poder de serem manobrados extraordinários. Olha, eu vou até pedir desculpas para os nossos telespectadores, mas agora nós encerramos então as perguntas, porque o que acontece, né, Moni, as pessoas ficam fazendo perguntas até o finalzinho do programa, não dá tempo de responder, daí elas ficam chateadas, então nós vamos interromper agora, aí na semana que vem, quem quiser fazer mais perguntas pode, daí ligar para cá. Vamos responder aquelas que já foram feitas, por exemplo, essa do Antônio Carlos do Batel, que pediu para comentar sobre a questão da justiça do trabalho e o nosso medo de gerar empregos. Diz ele que ele teve 2 funcionários, um trabalhou por 1 ano, ganhava R$1.000, pediu uma indenização de 21 mil. E o outro trabalhou com ele por 90 dias, ganhava R$500, pediu uma indenização de R$9.000. Então, os maiores, o malefício maior de todos não é você. Eu sei que você está sendo vítima. Quem está sendo de fato prejudicado por isso é o conjunto das pessoas que trabalham no Brasil. Porque você vai chegar à conclusão de que chega de ser otário e você não... Porque, obviamente, que essas pessoas terão uma chance muito grande de ganhar essas ações na justiça. Então, como você, milhares de outros empresários pensam 20 vezes antes de gerar um emprego. E será assim cada vez pior. Quer dizer, eu não sei qual é a inteligência de um sistema cujo objetivo final é destruir o emprego que as pessoas têm. Porque como é possível que nós sejamos capazes de não dizer uma palavra com relação a isso? Esse assunto da justiça do trabalho é escandaloso. Não é alguma coisa que tem que ser remendada ou que precisa ser melhorada. Não é alguma coisa que com um pouco de reforma melhora. É alguma coisa que nós temos que jogar tudo no lixo e começar do zero. Porém, o Brasil não entende porque as pessoas aqui não fazem ligação entre causa e efeito. Então, as pessoas não entendem que esses salários ridículos que elas ganham acontece por causa do apoio que elas dão a um sistema absolutamente tirânico de perseguição de quem gera emprego. Qual é o sentido que tem de você perseguir quem gera emprego? Não tem nenhum cabimento isso. E qual é o resultado disso no final das contas? É ou emprego nenhum ou emprego ruim, pois ninguém pode reclamar. Se você apoia o sistema de justiça do trabalho, você não tem o direito de reclamar. Agora, se você não apoia, comece a contar para os outros isso. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa nesse país para gerar um impedimento institucional para alguma barbaridade institucionalizada estatal como essa. Então, eu acho que você tem toda a razão, sinto muito, mas você ainda, ironicamente, não é a maior vítima. A maior vítima são esses outros fulanos aí, outras pessoas como essas que pediram essas indenizações e que não vão ter outra chance de conseguir porque não vão arrumar outro emprego. E o Alexandre do Centro, eu gostaria de saber se existe alguma forma jurídica de se opor ao aumento do salário dos políticos. Não, tem fórmula, eu não sei, não sou advogado. No entanto, eu sei por intuição e por experiência de vida que mais importante que qualquer fórmula jurídica é a fórmula política. Então, politicamente é possível se opor. Tanto é que a primeira tentativa que foi feita pelo novo presidente da Câmara foi obstada politicamente, não juridicamente. Ao contrário, né? Para que houvesse o aumento por via jurídica, ele teve até a assessoria do presidente Jobim, do Supremo, que queria, por todo modo, conseguir que isso acontecesse de um jeito ou de outro. Eu, pessoalmente, não tenho lá muita implicância com isso, não. Eu acho que o problema maior, o maior malefício que essas pessoas fazem, não é ganhar bons salários. Se eles tivessem dobrado o salário,
Não que eu acho que isso fosse uma coisa boa, mas eu acho que esse dos malefícios é o menor, porque o maior malefício de todos não é eles ganharem salários exorbitantes. Podem ser injustos, mas eles não acabam com o país. O pior é eles ganharem salários exorbitantes, ou qualquer salário que fosse, e ficarem apoiando todo tipo de medida totalitária, persecutória e tirânica no país. O malefício que eles fazem não é ganhar mais ou ganhar bem. Você deve ganhar bem e ficar quietinho lá, então não fazer nada para prejudicar a gente, né? Eu não queria nem entrar no mérito do salário, porque eu acho isso completamente secundário. O problema, o malefício que essa gente faz é topar assinar qualquer coisa por um pedaço de orçamento, por um dinheirinho aqui ou um dinheirinho lá. Quer dizer, a maneira como no Brasil se assinam as leis, como se fazem as leis aqui, é uma coisa absurda. As pessoas assinam qualquer coisa. Nesse momento, daqui a 24 horas em Brasília, essa gente vai estar assinando qualquer barbaridade, contanto que tenha sido bem negociado com eles. Eles não têm a menor preocupação sobre qual é o impacto que isso tem na vida de quem está nos ouvindo, das pessoas que trabalham, por exemplo. Então, o Brasil é uma fábrica de leis absurdas, e é por essa razão que as leis não pegam. E graças a Deus que não pegam, porque se pegassem, o Brasil seria completamente inviável. As leis não pegam quando elas não correspondem à estrutura da realidade, ou seja, quando elas não refletem uma possibilidade da existência humana. Então elas não pegam. Metade do Código de Trânsito não pega, porque é absurdo. Vocês imaginem, por exemplo, que há uma regra no Código de Trânsito que uma colheitadeira para passar do lado esquerdo da rodovia para o lado direito tem que ser colocada sobre um caminhão, atravessar a rodovia, que são 20 metros, sei lá, 15 metros, e de ser descarregada do outro lado. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Quer dizer, será que alguma pessoa que está me ouvindo, que já viu um pé de couve real no mundo, porque se você nunca viu na sua vida um pé de couve e o seu filho tem medo de galinha, você é um sujeito urbano que não tem ideia de que é a vida real no mundo real. Agora, qualquer pessoa que tenha um mínimo de experiência do mundo real, verdadeiro, que viu já uma plantação de alguma coisa, que botou a mão numa plantinha de soja, qualquer pessoa sabe que uma regra como essa da colheitadeira é impraticável. É por isso que as leis não pegam. Elas não pegam porque elas não são feitas de acordo com as possibilidades de existência da existência humana. Elas são delírios de políticos enlouquecidos. E esses delírios aí são pagos todos por nós. Por quê? Porque nós não temos um poder nenhum, absolutamente nenhum, de cuidarmos da nossa própria vida. Fomos nós que pedimos que eles façam isso. O Ocimar de Santa Felicidade, Munir, ele me pede para explicar por que, sendo o Brasil autossuficiente em relação aos combustíveis, né, 95%, tem a gasolina tão cara. Porque metade é imposto. Metade do que você paga na gasolina, para não ser justo, 46%, se eu não me engano, é imposto. Então, se não houvesse imposto nenhum sobre a gasolina, se ele fosse menor, você pagaria cerca de metade do que você paga. Por isso. Agora, eu imagino que nessa pergunta esteja aí implícita uma preocupação com o fato de que nós cobramos do consumidor de gasolina aqui, ou de derivados de petróleo em geral, o preço da gasolina internacional, ou seja, o preço do petróleo, que a Petrobras contabiliza como custo, é o preço internacional do petróleo, não é o custo efetivo de pesquisa, extração e refino. E isso é assim porque o petróleo é aquilo que os economistas chamam de commodity. Commodity é uma coisa comum, commodity significa isso, uma coisa que ocorre comumente. Então os produtos comoditizados, eles são apressados do mesmo modo sobre todo o planeta. Pela mesma razão pela qual a Petrobras considera o preço do petróleo o preço internacional, nós também consideramos o preço da soja, por isso aqui também o internacional. Disso não há o que reclamar. Agora, a mereço é imposto. Essa é a razão pela qual você paga muito pela gasolina que você põe no seu carro. E o Moacir do Parolim, ele pergunta por que a mídia, a grande imprensa, ao fazer pesquisa econômica, pergunta aos grandes banqueiros como anda a economia. A tendência dos grandes bancos não é puxar a sardinha para o lado deles? É claro. É aquilo que eu digo, tem dois tipos de economista na praça hoje, o economista de banco e o economista de governo. O economista do governo é aquele economista, desculpe, foi ato falho, é aquele economista que pretende apoiar as decisões totalitárias do governo. E os economistas de banco representam aquelas pessoas que acham que tanto faz que o governo tem aí, tanto faz se esse governo é totalitário ou não, contanto que ele remunere os seus investimentos.
Então, os banqueiros olham para o governo da maneira mais cínica possível. Para eles, tanto faz. Aliás, o capitalismo é assim. O capitalismo não tem nenhuma preocupação com o sistema político em que ele está inserido. O capitalismo funciona em qualquer sistema político, porque o capitalismo não é um sistema político. O capitalismo é um sistema econômico. Então, tem capitalismo quando tem comunismo ferrenho, só que ele vira mercado negro. Tem capitalismo na economia mais liberal politicamente do mundo, como, por exemplo, os Estados Unidos ou a Holanda. Tem capitalismo nos países semi-comunistas, ou naqueles, por exemplo, que comunismo é o governo, é o exército, como no caso da China. Ou seja, para o capitalista, tanto faz como é o governo. O que os capitalistas querem só é receber a remuneração pelo seu dinheiro. É por isso que eles são inocentes úteis, porque os governos já aprenderam, os piores e mais totalitários governos aprenderam, que se você der ao capitalista o dinheiro que ele quer, ele dá a você todo o apoio que ele precisa para construir o socialismo. Então, é claro que quando os jornais perguntam só para os banqueiros ou para os seus economistas como vai ao Brasil, é claro que todo mundo acha ótimo, né? Então, você passa o dia inteiro ouvindo a CBN, professor. A CBN é um órgão que entrevista o tempo todo economistas de bancos. Eles acham que o governo vai muito bem, que o Brasil vai muito bem. Por quê? Porque as pessoas que têm dinheiro no governo têm uma grande probabilidade de recebê-lo de volta com lucros, com juros altíssimos. O problema do Brasil não é as pessoas que estão no sistema financeiro. O problema do Brasil são essas pessoas que estão na rua empurrando o carrinho. E essas que não saem da miséria porque o sistema as impossibilita de fazê-lo. E acho que a última pergunta que avisaram agora, nós temos 2 minutinhos para o encerramento, inclusive na cidade de São Paulo. Reprise, mas é reprise em São Paulo só, né? A reprise em São Paulo, na TVA, né? A partir das 18h30 até às 20 horas. A última pergunta, então, Munir. O João Alfredo pergunta, você acha que a única saída do Brasil é Galeão com bica? O Afonso Pena também é internacional agora. Agora é. Né? Poderia ser o Afonso Pena para dar uma cor local. Eu acho que a gente tem que fazer tudo o que a gente puder no nosso pequeno entorno. Se nós pudermos produzir no nosso entorno uma realidade, ou seja, pudermos produzir um ambiente voltado para as coisas reais, verdadeiras, estaria muito bom. Se você fizer na sua família um processo de desenvenenamento das pessoas, está muito bom. Se você puder fazer para os teus alunos na aula onde você é professor, se você fizer dentro da tua existência empresarial, criar um ambiente desenvenenado, está muito bom. Então, eu não sei quanto nós podemos fazer, mas nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo, de todo jeito. Garanto para vocês. Muito bem. Então, eu acho que agora terminamos, né? Queria, então, agradecer mais uma vez a atenção e dizer que o objetivo dessa nossa conversa hoje foi apresentar uma visão liberal dos problemas contemporâneos do Brasil, mostrando a vocês que há outro meio de fazer, sim, e esse outro meio de fazer não passa pela forma que está aí hoje em aplicação. Muito obrigado.